Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia e História. Na aula que a gente falava sobre a Segunda Guerra Mundial, nós falávamos do início dela, né? Nós falávamos da crise que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que possibilitou a chegada de regimes fascistas. Só que eu não expliquei o que significa a palavra fascismo, né? A palavra fascismo, ela tem origem no termo latino fati, feixe. Na Roma Antiga, representava um princípio de autoridade. O feixe de varas paralelas entrecortadas por um machado era um símbolo da autoridade dos magistrados romanos. O movimento fascista, que surgiu na Itália, no período entre guerras, vai se valer principalmente dessa simbologia aí. Mas vamos entender um pouquinho o que significa esse fascismo, como é que a gente pode compreendê-lo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que o fascismo rejeita. Olha, em primeiro lugar, o fascismo ele rejeita a sociedade liberal do século XIX, que era organizada segundo aquela filosofia liberal do século XVIII, filosofia das luzes, alicerçada no racionalismo, no individualismo, na ideia de progresso e também, por extensão, o liberalismo enquanto aquilo que leva ao enfraquecimento do grupo, porque eles estavam pensando em fortalecimento do grupo. Nós vamos entender um pouquinho o que significa isso, né? Uma segunda coisa que eles rejeitam é a democracia, porque ela é entendida como incapaz de salvaguardar os reais interesses da pátria, né, por ser um instrumento de pressão de grupos econômicos hegemônicos. Então eles não acreditam que a democracia ela seja uma coisa viável, né, porque enfraquece o poder do grupo. Segundo os defensores dessa concepção, a livre escolha por parte do povo, dos seus governantes, ela não é apenas inútil, ela é até nociva, porque os escolhidos necessariamente não são os melhores para governar, nem os mais aptos, os mais capazes, né? Na verdade, a maioria nem sabe o que quer, né? Segundo essa concepção. Aqui a gente vê, na verdade, uma deturpação da concepção platônica política, né? Que a gente falava em aulas anteriores aí sobre política. Uma terceira coisa que eles rejeitam é a ideia do individualismo, porque o homem ele só adquire valor para a pátria quando parte integrante do grupo. Assim, os direitos individuais e, por extensão, os direitos humanos também são rejeitados, porque o homem e seus interesses pessoais devem se subordinar aos interesses maiores da nação. Por isso que discursos do tipo a minoria tem que se sujeitar à maioria, sem contextualizar, lógico, né? A que tipo de sujeição nós estamos falando, tem uma característica fascista. Quando você fala assim, a minoria tem que se sujeitar à maioria, ou seja, você aniquila o indivíduo, né, ou as pessoas que são mais fracas no dizer deles, né? Uma quarta coisa que eles rejeitam é o marxismo. Olha, gente, o fascismo rejeita o marxismo, porque nós sabemos que, a princípio, o princípio fundamental do marxismo é a ideia de luta de classes. Mas no fascismo, essa luta não pode coexistir com os interesses da pátria, né, que, segundo os quais o indivíduo se aniquilaria. Então, nesse sentido, o marxismo ele também não pode ser colocado nesse vertente, né, apesar de alguns regimes fascistas se apropriarem de algumas ideias marxistas, né? Dito isso, e sabendo o que o fascismo rejeita, nós temos também que arrolar, então, o que ele acredita, afinal de contas? Ele rejeita essas coisas. Então, o que ele defende? Em primeiro lugar, ele defende o nacionalismo exagerado, porque, para os fascistas, a nação é o bem supremo e, em nome dela, qualquer tipo de sacrifício deve ser exigido dos indivíduos. Daí se chega ao culto da nação e mesmo à mitificação desta. Ou seja, nós transformamos o governante em mito, né, ou a nação em um mito, e por isso vai defender nesse sentido uma recuperação das raízes, preservação das origens, manutenção da pureza da etnia, né, o que aconteceu, por exemplo, no nazismo hitleriano, né? Uma segunda coisa que ele defende, ligado a isso, seria o racismo, porque, segundo essa concepção, é preciso purificar o elemento nacional de qualquer tipo de contaminação do sangue. Vocês lembram da ideia da raça ariana? Pois é, cultua-se, portanto, dependendo do caso, as origens germânicas, no caso da Alemanha, Áustria, etc., as origens latinas, por exemplo, na Itália, as origens hispânicas, no caso da Espanha, lusitanas, no caso de Portugal, helênicas, no caso dos gregos. Então, o racismo ele vai se alimentar desse nacionalismo e vice-versa, né? Então, você vai cultuar exatamente aquelas raças que deram origem àquele povo, né? É um exagero do fascismo. Um outro princípio é o expansionismo, porque ele é visto como uma necessidade básica para os povos vigorosos e dotados de vontade. Então, quem tem poder tem que alastrar o seu poder, né? As fronteiras devem ser alargadas, porque é preciso conquistar o espaço vital, né? Então, ou seja, as nações poderosas têm que mostrar o seu poder, né?
Um quarto ponto é o militarismo, né? Porque ele é essencial à expansão e à afirmação do elemento nacional e racial, né? Ao mesmo tempo, a vida militar ela passa a ser sinônimo de cooperação do grupo e o militarismo, algo inerente aos povos vigorosos, na sua marcha para subjugar os fracos e degenerados, né? Então, ele vai favorecer isso, né? Esse surgimento, esse fortalecimento da pátria, né? O militarismo ele vai reforçar os laços entre o poder econômico e o poder militar, desdobrando-se no tal que eu já falei, expansionismo, né? E a quinta coisa que eles defendem é a submissão de todos ao Estado, ou seja, ao totalitarismo, que esse Estado deve ser forte, inquestionável, entendido pelos fascistas como um catalisador da vontade nacional, elemento de preservação da identidade da nação, instrumento da vontade coletiva. Então, a subordinação do indivíduo ao Estado é o passo seguinte. E em nome do Estado, o fascismo ele vai implantar o totalitarismo, que é o regime no qual o que conta são os deveres do indivíduo para com o Estado, né? Outra defesa deles é a ideia do unipartidarismo. Eles não acham que é interessante você ter vários partidos. Por quê? Segundo eles, esse pluripartidarismo ele vai conduzir a uma divisão, né? O partido único, segundo essa concepção, ela vai encarnar a vontade da nação e preserva e se confunde com o próprio Estado e, por extensão, com a própria vontade nacional. Eles também vão cultuar o chefe, né? Que é entendido como quem? Um líder, né? Um guia infalível, né? Aquele cara que não erra, né? Aquele que encarna em si a vontade nacional, ele é um mito, né? O que zela pela preservação da vontade nacional, pela pureza da raça, pela integridade do Estado ou do partido do Estado. Daí o fanatismo e a transformação do culto do chefe em uma apoteose mística, né? Então é mais ou menos o que aconteceu com Hitler na Alemanha, com Mussolini na Itália e assim por diante, né? Outra ideia também essencial é a hierarquização da sociedade, porque a elite do partido manda e os outros obedecem cegamente. O elitismo ele é um desdobramento natural dessa linha de raciocínio, porque o fascismo constrói uma visão do mundo segundo a qual cabe aos mais fortes e mais aptos, mais vigorosos, comandar tudo em nome da vontade nacional. E não vai admitir nenhum tipo de contestação, em hipótese alguma, mas sim só cooperação. O Estado ele vai zelar por todos e, lógico, né, isso é uma ideologia, no pior sentido do termo. Por quê? Porque na prática os regimes fascistas não agiram assim, né? O Estado não zelava por todos, né? Por isso a confusão nos dias de hoje. Porque, na teoria, o fascismo ele defende, através do corporativismo, os interesses dos trabalhadores, dos mais fracos economicamente contra os mais poderosos e assim por diante. Chega-se dessa maneira ao que os fascistas alemães chamavam de nacional-socialismo, né? Vocês lembram recentemente a repercussão que deu exatamente em relação a isso, né? Nacional-socialismo. Só que a gente sabe em que desembocou isso, né? Em suma, nós poderíamos dizer que há uma construção de um novo conceito de homem moldado segundo a ótica do partido, do Estado, do líder. Esse novo homem deve ser viril, paradoxalmente insensível em relação aos fracos, ele tem que ser porta-voz da vontade nacional, disciplinado, solidário com aqueles que lhes são iguais, obediente e hierarquizado, capaz de executar sem discutir qualquer ordem emanada de seus superiores e, sobretudo, um líder, né? O nazismo alemão, como eu disse, é normalmente o episódio mais lembrado quando a gente fala em fascismo, né? Os regimes de Mussolini na Itália, de Franco na Espanha, também foram marcantes. No Brasil, a gente teve a nossa própria teoria nacionalista, de inspiração fascista, que recebeu o nome de integralismo, né? No entanto, para defender a democracia, é essencial a gente compreender a experiência histórica do fascismo para além dos seus casos mais óbvios. Então, longe de ser um pensamento político completamente superado, os princípios e sentimentos que vão sustentar o fascismo, eles são recorrentemente despertados em tempos de crise. Foi o que aconteceu, né, após a Primeira Guerra Mundial, é o que acontece sempre quando acontece um momento de crise em qualquer país, né? Não foi isso que a gente viu recentemente no discurso de alguns movimentos nos últimos 3 anos, até no Brasil? Então fica aí uma reflexão para a gente poder também levar adiante, né? Será que nós realmente estamos livres do fascismo? Em que sentido nós estamos falando de fascismo aqui? Nós estamos falando simplesmente no regime totalitário ou de ideias que podem perpassar algumas atitudes, tanto das pessoas quanto dos governantes? Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.